Olá, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um Vida Consciência, este programa aqui da instituição Univates que visa estar democratizando as pesquisas científicas, o que é desenvolvido nos nossos programas de pós-graduação aqui da casa. Hoje, especificamente, vou estar conversando com dois professores do programa em Ciências Exatas da Univates e a gente vai estar falando sobre a temática dos recursos tecnológicos para o ensino de Ciências Exatas. E para já dar as boas-vindas e convidar o nosso primeiro professor aqui para fazer parte desse episódio, vou chamar o professor Ítalo Neide, que está conosco aqui. Tudo bem, Ítalo? Seja bem-vindo. Ele que é o coordenador do programa em pós-graduação em Ciências Exatas. Tudo certo, Ítalo? Tudo bem, Marcos. Agradeço o convite. Que legal fazer parte aí de mais um episódio agora conversando com você sobre as ciências exatas e falar sobre os recursos tecnológicos, né? Cada vez mais em voga. Acho que a pandemia nos mostrou muito isso, né? A importância das novas tecnologias e desses recursos. Especificamente, dentro das ciências exatas, já comece perguntando como é que vocês abordam eles? Bem, antigamente, né? Talvez hoje em dia ainda para os professores deve ter essa ideia, e não só para os professores também, né, para os pais e os gestores de escolas, deve existir essa ideia de, será que eu devo usar o recurso tecnológico ou não? Isso não existe mais discussão, né? E eu acho que a pandemia veio dar o martelo final nesse tipo de discussão, que os recursos tecnológicos, eles, de certa forma, já estão na sala de aula, então a gente deve utilizá-los, né? E aí vem de encontro à tua pergunta, a pesquisa atualmente na área do ensino, ela se debruça hoje em dia em como fazer um uso desses recursos tecnológicos, né? E o nosso grupo de pesquisa, a gente defende o que a gente chama de um bom uso de recursos tecnológicos. E aí temos que conversar um pouco sobre o que nós entendemos por bom uso. Perfeito. Por favor, prossiga. Não, tudo bem, acho que no decorrer da conversa a gente vai poder destacar vários pontos do que o nosso grupo entende por um bom uso. Perfeito, então até para isso a gente já convida para fazer parte desse nosso episódio aqui do Vida Consciência, a professora Maria Madalena Dúlios, que já está conosco aqui. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda ao programa. Olá, Marcos. Tudo bem? Obrigada por essa oportunidade para a gente poder falar um pouco sobre ciência, né? E mais especificamente sobre o que o nosso grupo de pesquisa trabalha em relação à questão da pesquisa, em relação à questão da ciência, uso das tecnologias no ensino de ciências exatas. Já começa justamente, já que o professor Ítalo comentava sobre esses recursos tecnológicos, né? E o quanto muitas vezes eles estão tentando ser vistos pelos pais, pelos gestores, né, para o uso em sala de aula, no ensino. Como é que vocês do grupo de pesquisa hoje lidam com essa questão? Bom, na verdade, nós trabalhamos muito com a questão de usar as tecnologias para o processo de ensino, né, por parte do professor, mas para um uso que faça a diferença, que seja um ensino diferente do ensino tradicional. Então, assim, para que os professores usem as tecnologias para que realmente consigam fazer coisas que eles não conseguiam fazer sem essas tecnologias. Quer dizer, fazer um uso diferenciado, não continuar fazendo as mesmas coisas que eles faziam, porque, na verdade, hoje nós estamos em outra época, em outro período, nós temos tantas outras inovações tecnológicas, então não faz sentido a gente continuar dando as mesmas aulas como a gente dava, né? Então a gente tem que incorporar essas tecnologias, mas incorporar elas para que elas façam um diferencial, elas sejam um diferencial na forma de ensinar do professor. Perfeito. Professor Ítalo, quando a professora Maria Madalena Dúlios comenta justamente sobre essa questão, né, de o uso desses recursos tecnológicos, quais são alguns desses recursos que vocês se referem, até para que o pessoal que está nos assistindo compreenda, assim, quais são esses elementos que podem ser utilizados pelo professor no ensino? É uma pergunta boa, né? Não existe, assim, uma bibliografia que venha e diga, a gente considera como recurso tecnológico isso. A gente tem perspectivas, né? E dentro da pesquisa, então, quando tu vai fazer um olhar mais amplo, tu percebe que se trabalha desde, por exemplo, jogos, simuladores online,
até o uso de hardware, né, como Arduino, para coletar dados. Então, tu tem uma vasta gama de elementos aí que podem ser utilizados como recursos tecnológicos. A gente gosta mais, na verdade, de chamar os recursos tecnológicos digitais, né? Porque a caneta já foi uma tecnologia uma vez, o quadro também, mas a gente faz, no nosso olhar, ele é mais voltado para os que contêm a parte do digital, né? Então, ou seja, um software, um jogo... Mas ainda antes disso, eu acho que é importante ressaltar aquilo que a professora Madalena estava falando de um uso, né, digamos assim, que não é para reproduzir o processo de ensino tradicional. Nesse sentido que a gente pensa muito não reproduzir o que nós fazíamos no presencial com o digital, né, agora online. E mesmo assim, quando a gente voltar para o presencial, não fazer um uso das tecnologias pensando que só pelo simples fato de eu levar ela em sala de aula, eu vou estar motivando meus alunos, porque eles nasceram no meio. Não, a gente já superou isso na pesquisa. Um exemplo mais específico, principalmente na parte da matemática, a gente pode ver como existem sólidos, né, para trabalhar com as crianças, né, pirâmides, né, cubos, esferas, e muitas vezes é super difícil delas visualizarem, né, quando a gente faz quantos lados tem esse sólido, como é que a gente pode montar ele, e aí existem vários softwares aos quais a gente pode ter uma visualização bem melhor em 3D a partir dele, né? Então, esse é um exemplo, né? É tu conseguir desenvolver elementos aos quais é impossível tu fazer de forma tradicional, né? Quando tu está presencial em sala de aula. Então, é mais um elemento agregador para vir a contribuir, mas não de qualquer forma, não porque é só para motivar os alunos, ele tem que ter um planejamento e tem que vir para que, de fato, contribua também com aquilo que já existe, né? Professora Madalena, quando o Ítalo comenta essa questão, eu fiquei agora pensando, refletindo e me lembrando também da educação básica, né? Lembrando lá, alguns anos, faz pouco tempo, tá, Ítalo? Mas quando eu estava no colégio, né, lá na escola, e aí a gente lembra das ciências exatas, né? Daí tu lembra de uma física, de uma matemática, e eu fico me lembrando que até então, dependendo da estrutura da escola, dependendo de como era a aula, não existiam muitos recursos, talvez tecnológicos, era um ensino mais, digamos, tradicional, não sei se poderia ser a palavra correta, mas como é que vocês enxergam justamente essas percepções de, bom, existem os recursos tecnológicos, mas será que existe essa possibilidade de uso em sala de aula? Quem é que pode usar? E será que eles também conseguem auxiliar o professor nesse ensino ao longo do ano em termos de contato com os alunos, né, para eles conseguirem estar visualizando melhor o ensino das ciências exatas? Essa é exatamente uma questão que a gente discute bastante, assim, ó. Provavelmente a gente não tem as melhores, assim, ó, talvez as condições ideais para o uso das tecnologias, talvez a gente não tenha os melhores equipamentos, talvez a gente, mas assim, ó, se a gente for esperar sempre ter as condições ideais, a gente vai ficar esperando o tempo todo, né? Então, assim, a gente trabalha exatamente com essa questão, assim, ó, vamos fazer uso das tecnologias que nós temos disponíveis. Então, se eu estou numa escola que tem um bom laboratório de informática, vou usar o laboratório de informática. Se eu não tenho, vou usar o celular. Se não tenho, quer dizer, eu vou fazer o uso a partir das tecnologias que já tem disponíveis. E a gente sabe que hoje algumas escolas têm excelentes condições, outras não têm tantas, né? Então, mas a gente trabalha bem nessa questão. E aí, assim, eu quero reforçar uma questão assim que a gente cuida muito. Assim, a gente classifica as tecnologias em dois grupos. Aquelas que são as tecnologias que o professor usa para organizar a sua aula, né? E aquelas tecnologias que é tipo assim, as ferramentas do Google, os ambientes virtuais, né? Que são ferramentas muito importantes, mas para o professor organizar a sua aula. E o outro grupo, que são as tecnologias que a gente considera para o aluno construir o seu conhecimento. Né? E que são essas que a gente pesquisa, é com essas que a gente trabalha, que são aquelas tecnologias onde o aluno vai estar simulando, experimentando, né? Realizando atividades para que ele possa construir o seu conhecimento interagindo com a tecnologia. E aí tem uma outra questão assim que acho que a gente tem que mencionar, que é muito importante, que não é a tecnologia que vai fazer diferença na sala de aula, que não é a tecnologia que vai fazer o aluno aprender melhor matemática, física ou química.
Não, não é a tecnologia. É sim a forma como o professor vai usar a tecnologia, a aula que ele vai preparar para usar essa tecnologia. Esse que é o grande diferencial. É dentro disso que o nosso grupo trabalha muito, que o papel do professor é fundamental. É ele que tem que planejar, né? Simplesmente levar, usar o celular, usar o computador não vai fazer diferença. E sim o planejamento que o professor vai ter com essa tecnologia. Perfeito. Digamos que eu utilizar o próprio celular, né, que o Ítalo mostrava, enquanto um recurso metodológico para a sala de aula, né? Não utilizar ele como um próprio, só um celular. Ele é mais do que isso, porque ele pode auxiliar esse processo do professor e de aprendizado do aluno, Ítalo. É que isso me remonta, eu como sou da física, isso me remonta lá naquelas desculpas, assim, de que, minha escola, e veja bem também, Marcos, o que nós estamos falando aqui não vale apenas para escolas, né? Vale igual forma para ensino técnico, ensino superior, tá certo? E aí vinha essa... argumento, né, que os professores falavam, minha escola não tem laboratório, eu não posso desenvolver atividades experimentais. A gente consegue abordar praticamente qualquer fenômeno de física, de química, com materiais de fácil acesso, não é necessário um laboratório super equipado, e da mesma forma, os recursos computacionais, tu vai conseguir fazer uma abordagem do estilo que nós consideramos um bom uso, com um celular, simplesmente um celular, um smartphone hoje em dia, porque o que tem aqui dentro de possibilidades que podem estar substituindo o próprio laboratório de experimentos é inimaginável. A gente consegue preparar várias atividades para explorar os diversos conceitos, né, de física, química, matemática, já é o suficiente. E a gente sabe que existem realidades diferentes, que até realidades onde alunos ainda não têm celular, né, mas a gente já tem dados, né, que a maior parte, pelo menos aqui na região sul, as crianças têm acesso, né, a computador ou a internet. Se eu não me engano, é 75%, é um número bem alto, assim, da acessibilidade. E em questão de escola também, a gente já passou por iniciativas aqui no Rio Grande do Sul de tablets para os alunos nas escolas públicas. Então, já não cabe mais, talvez, a gente pensar assim, talvez eles não tenham acesso, não sei. Não, eu acho que a maior parte dos alunos vão ter, ainda mais quando a gente vai falando de ensino técnico, ensino superior, ao menos um celular eles vão conseguir poder levar para a sala de aula. E aí também entra a parte muito complicada, né, que é os próprios professores, o pessoal da gestão, os pais entenderem que o uso de celular em sala de aula ele pode vir e tem muito potencial para a construção de conhecimento, não apenas para ficar, né, na internet, para ficar vendo videozinhos. E aí vem o comprometimento do professor, que nem a professora Amada falou. É o professor o grande ator aqui nesse ponto de criar as atividades onde ele vai poder explorar isso, né? E sempre procurando a autonomia do aluno, a participação ativa do aluno frente a essas tecnologias. Acho que uma questão importante que tu trouxe dentro da tua fala, e gostaria de ouvir vocês dois, para a gente encaminhar também o programa que já está indo para o seu final, mas também essas tecnologias enquanto uma experimentação, né? Tu comentou isso, de utilizar esse recurso enquanto um experimento. Acredito que o uso tanto de celulares, de computadores, desses recursos tecnológicos, e daí queria ouvir vocês, podem ser sim uma possibilidade de experimentação, né? Daqui a pouco, bom, não sei qual que eu vou me adaptar melhor à minha aula, à minha realidade, mas não deixar de experimentar esse recurso tecnológico, né? Bem dentro dessa linha que também assim, a gente trabalha no nosso grupo com outras metodologias, com outras tecnologias também. E uma questão que a gente sempre coloca, a tecnologia, os recursos tecnológicos digitais que a gente está comentando agora, eles não vão ser úteis ou importantes ou vão fazer a diferença para qualquer conteúdo que a gente vai trabalhar, né? Não é que a tecnologia agora ela vai ser a solução para todos os problemas que nós temos na educação, não é isso. Por isso que a gente tem que dosar. Bom, por isso que entra o papel do professor, eu vou reforçar. Para trabalhar esse conteúdo, por exemplo, de funções,
a tecnologia ou tal software é muito importante para mim. Agora, para trabalhar esse outro conteúdo, a tecnologia não vai fazer diferença. Eu não consigo fazer um bom uso, eu não consigo perceber aonde que pode ser o diferencial. Então, é exatamente isso. Eu tenho que usar a tecnologia ou as tecnologias digitais aonde eu perceber que pode fazer a diferença. Agora, daqui a pouco eu vou trabalhar com outro conteúdo, eu vou usar uma outra metodologia, eu vou usar uma outra estratégia para o ensino. Então, é dentro dessa perspectiva que a tecnologia ela pode ser importante para algumas atividades, onde eu vou simular, onde o aluno vai fazer diferentes atividades. Agora, isso não significa que vai ser útil, vai ser importante, vai fazer um diferencial em todos os momentos da aula do professor. Vale destacar também que muita insegurança permeia entre os professores, né, em levar algo que eles desconhecem ou não conhecem muito para a sala de aula, vir a fazer parte da metodologia deles. E nesse sentido, não há de culpá-los, né, porque a formação inicial deles praticamente não versava sobre isso, ou então os próprios professores lá na formação inicial deles não se utilizavam dos recursos continuamente para que eles se sentissem que isso fosse natural já para eles, uma vez formados, virem a utilizar em suas aulas. Solução para isso é formação continuada, mas não qualquer tipo de formação continuada, né? E aí, essa formação... Porque assim, tu imagine, Marcos, o que existe de ferramentas, de elementos, né, de recursos tecnológicos para o professor levar em sala de aula? Eu acabei de dizer, nossa, é muito vasto isso. O professor meio que se perde, né? Ele vai pensar, eu vou usar o que hoje? A lousa inteligente, eu vou usar o Moodle, eu vou usar o Google Maps, eu vou usar esse simulador em específico aqui para trabalhar com meus alunos, eu vou usar esse jogo. Então ele se perde no meio disso tudo. E aí vem o que a gente gosta muito de conversar no nosso grupo, que é esse um planejamento, antes isso que a professora Madalena falou, de ele pensar se vai ter sentido trazer isso para a construção daquele conhecimento específico ao qual ele quer trabalhar. Então é esse pensamento assim mais crítico, né, que a gente gosta de trazer quando a gente fala em recursos tecnológicos. Perfeito. Professor Ítalo, professora Madalena, obrigado pela participação aqui no nosso Vida Consciência. A gente esteve falando dos recursos tecnológicos para o ensino das ciências exatas. Até uma próxima. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pelo espaço, Marcos. Um abraço.